E disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Sentindo em nossos corações as palavras do Cristo, aliadas às energias benfazejas que sentimos neste ambiente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pedindo que aqui hoje possamos obter o acréscimo da sua misericórdia e ter o entendimento das situações da vida pelas quais estamos passando. Termos o esclarecimento, o consolo, enfim, possamos obter aquilo que viemos aqui hoje buscar. Coragem, assim, para lidar com os desafios da vida. E certos, fidelizados, de que Deus nos ampara na nossa caminhada e não nos falta. Fazemos nós apenas, resta nós apenas fazer a nossa parte. Sintamos essa energia de acolhimento, de encorajamento, de fé, e assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao Lar Espírita Maria de Nazaré, neste sábado à noite, para que possamos refletir juntos um pouquinho sobre as lições de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Sintam-se muitíssimo bem e acolhidos. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19, nós encontramos uma passagem conhecida por muitos de nós, que fala da cura de um lunático. Jesus, no início da passagem, reporta, estava distante e se achega aos discípulos e à multidão, pois onde Jesus passava, ele era seguido por multidões de pessoas que buscavam estar com ele, ouvi-lo, sentir-lhe a presença. E quando ele se aproxima dos discípulos e dessa multidão, chega ali um homem e lhe pede, lhe implora: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, louco, e padece muito, sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, eles não puderam curá-lo. E Jesus então diz a todos que ali estão: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Traga-me o rapaz até aqui. E Jesus abençoou o rapaz, e dele saiu o demônio. E desde aquela hora o rapaz ficou curado. E então os discípulos perguntaram a Jesus: por que nós não podemos lançar o demônio fora? E Jesus então responde numa passagem que agora todos já ouvimos falar, dizendo: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A fé do tadinho de uma semente de mostarda. Conhecemos uma semente de mostarda, como ela é pequenininha? Jesus fala que se tivermos fé desse tamanho, a montanha passa de cá a acolá e nada nos será impossível. Essa é uma passagem usada recorrentemente para falar da força e da potência daquelas pessoas que conseguem viver essa fé. E convida então a que nós também nos esforcemos e nos dediquemos em adquirir essa fé, viver essa fé. Mas o que é fé? O que é fé? Nós já paramos para pensar? Vemos a passagem do Cristo dizendo do potencial que a fé, daqueles que têm fé e conseguem vivenciar, conseguem fazer. Mas o que é? Já paramos para pensar? Nós vamos a diversos cultos, religiões das mais diversas,
neopentecostal, nós vamos à igreja, todos os pregadores, casa espírita, todos os pregadores nos convidam a exercitar a fé. Ouvimos lá, se vamos lá no Evangelho, há outras passagens do Cristo que nos convidam que se tiverdes fé, nada te será impossível, viver com fé, aquele que consegue viver com fé, e nós só sentindo. E quando somos convidados pelas necessidades da vida, porque todos nós temos altos e baixos nas nossas vidas, a vivenciar uma fé na busca, e lembrando às vezes dessa passagem, do grãozinho de mostarda, muitas vezes não conseguimos obter aquilo que esperávamos no exercício da nossa fé. E por quê? Porque nós temos uma falsa percepção e compreensão do que a fé efetivamente representa para nós. Nós temos uma falsa percepção, uma falsa compreensão do que é a fé, tal como foi dita por Cristo e foi nos ensinada por Ele. Mas não foi porque Cristo nos ensinou com equívoco, não. Mais adiante nós vamos abordar e nós vamos trazer um elemento que vai nos ajudar a ter esse raciocínio e compreender melhor a fé. Nós vamos início ao dicionário, quando buscamos o que é fé. Aí o dicionário traz dois verbetes principais para definir fé. Fé como sinônimo, como compreensão, como entendimento de crença religiosa. Então pedimos, qual a tua fé? Eu sou católico, eu sou luterano, sou espírita. É um sinônimo que se diz para aquela pessoa que exerce um determinado culto religioso, alguma atividade religiosa, alguma atividade espiritual. É um dos significados. O outro, que é mais comum, é o ato de crer em Deus ou em algo. Crer. Acreditar. Então, no dicionário, quando ouvimos ato de crer em Deus ou em algo, pensamos, para ter fé, basta acreditar em Deus. O que nós estamos pensando agora? Basta acreditar em Deus e ter essa fé do cadinho da semente de mostarda, aquela pequenininha, para conseguirmos mover os montes. Basta. Então, fé não é apenas acreditar. Não é apenas crer. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive porque se pensamos, creio em Deus, nós creio em Deus e Ele que faça a sua parte. Essa é uma questão interessante. E quem de nós já não, poxa, eu creio em Deus, eu vou à casa espírita, eu vou à minha religião, eu vivencio os rituais da minha religião, eu vivencio, participo, eu creio e eu não consigo obter aquilo que a fé, que o Cristo disse de mover montanhas. O que acontece? Por que eu não consigo? Será que não estamos pensando, creio em Deus, basta, Ele agora faz a parte dele. Pai, estou passando por um problema de saúde, eu acredito em você e eu espero que você me cure. Simples assim? Estamos fazendo perguntas para nos levar a essa reflexão, a pensar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas, o Sr. Allan Kardec, ao longo desse capítulo, ele faz uma abordagem da fé em 3 aspectos. A fé religiosa, a fé humana e a fé divina. A fé religiosa, ele vem nos definindo como é a crença nos dogmas, nos rituais particulares que constituem as diferentes religiões. Essa é a fé religiosa. E cada uma das religiões que nós já conhecemos, já ouvimos falar, a internet hoje é muito boa como uma ferramenta de pesquisa para conhecermos outras seitas, outras religiões, ver no que se acredita em cada um, quais são os rituais. Tudo isso está lá. Isso é a fé religiosa, porque quando passamos a frequentar determinado culto religioso, nós vamos nos orientar por aquilo que a crença estabelece.
fé religiosa. É uma fé dogmática. Eu vou seguir porque preciso seguir, para ser admitido dentro daquela determinada religião, daquele determinado tipo de culto. A fé humana. O Sr. Kardec estabelece a fé como uma confiança que se deposita em si mesmo para a realização de uma determinada coisa. Confiança em si mesmo. É uma certeza de sentir em si forças necessárias para conseguir grandes coisas que nós pretendemos. E aí o aspecto é a compreensão da mais ampla que possuímos. Desde carreira profissional, obter acesso, conseguir uma carreira difícil, que exige de nós muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, mas nós confiamos na nossa capacidade e então nós vamos galgando e conseguir essas coisas. Essa capacidade que se tem de alcançar grandes projetos pessoais. E a fé divina? A fé divina é como a confiança na justiça, na justiça e na bondade de Deus e nas suas leis e na vida futura. A fé divina, então, é a confiança na justiça e na bondade de Deus, nas suas leis e na vida futura. A vida futura, Cristo já nos deu o encaminhamento do que se trata. É o reino dos céus, quando Ele trata. Nos demonstrando que além desse corpo, desta passagem dessa vida, há algo mais. Que é a verdadeira vida. É a vida em espírito. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Nós vivemos hoje num planeta, num mundo de provas e expiações. Estamos, cada um de nós, encarnados, vestindo um corpo de carne. E esse corpo de carne nos é necessário como uma ferramenta de aprimoramento e aprendizado. Mas esse corpo, que começou cadinho, pequenininho, 9 meses na barriga da mamãe, foi lá, nasceu, os pais cuidaram, cresceu, estamos aqui, chegamos à infância, adolescência, maturidade. Esse corpo vai se desgastando. E esse corpo tem fim. É uma lei da natureza. A única certeza, e gostamos de repetir sempre, que depois que nascemos aqui, a única certeza que temos é que um dia esse corpo há de se esvair em energias e acabar. A morte do corpo. O corpo, mas o espírito é imortal. A vida futura, então, é essa certeza e essa confiança de que depois que esse corpo esvair, nós permaneceremos. A confiança na justiça e na bondade de Deus e em suas leis. Deus é soberanamente justo e bom. Mas vemos na TV, vemos no acesso à internet tanta violência, tanta dificuldade, tanta dor e sofrimento. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que o planeta Terra está dentro de um mundo de provas e expiações, em que o mal ainda prepondera. E que nós, que estamos vivendo a nossa encarnação aqui, ainda precisamos sentir o mal para aprender a fazer o bem. Isso está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas. Então precisamos sentir esse mal para entendermos que esse não é o caminho. Infelizmente, sentimos o mal para aprender a fazer o bem, porque nós ainda não temos essa facilidade de fazer o bem pelo bem. Ainda estamos num processo de nos conscientizarmos disso. Mas a fé divina, ela está relacionada a isso. E nós temos dificuldade de vivenciar essa fé divina. Essa confiança na vida futura, na justiça e na bondade de Deus, nas leis divinas. Huberto Roden, teólogo, filósofo catarinense, já é falecido no início da década de 80, há 40 anos. Deixou um legado de obras extraordinárias. Em uma das suas obras, A Sabedoria das Parábolas de Jesus, um livro que recomendamos a leitura, quem puder, se não nos enganamos, existe aqui na livraria para compra, e se não existir, a internet, enfim. Ele tem no título Fé Incondicional. Ele faz a explicação, então, do que aconteceu para que nós não conseguíssemos
ter essa compreensão certa da fé que Jesus nos falou para a fé que o dicionário, por exemplo, nos traz de acreditar, de crer em Deus ou em algo. Ele diz que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos depois que o Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou. Foi escrito em grego. E no grego, fé é pistis. Essa é a designação. Só que, quando foi traduzido para o grego, para o latim, o pistis passou a ser fides. E pistis, se traduzirmos do grego direto para o português, é fidelizar. Fé, a ação de quem tem fé é fidelizar. Pistis, fé, mas quem tem fé está fidelizado. Mas no latim, quando foi para fides, isso, questões de terminologia, o latim não tinha uma palavra que designava a ação de quem tinha fé, derivada de fides. E então eles utilizaram na tradução para credere. E o credere, traduzindo para o português, ficou crer. Então a ação de quem tem fé passou pelo latim, na tradução do Evangelho, chegou no português em acreditar. E isso muda muito. Fé não é apenas acreditar. Está longe de acreditar em Deus. Fé é uma ação de fidelidade com Deus e com as leis divinas. As leis divinas. O que representa isso? Porque ouvimos leis divinas, leis divinas. Lá em O Livro dos Espíritos, que encontramos a base filosófica da doutrina dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec fez uma pergunta aos Espíritos na questão 614. O que devemos entender por lei natural? E aí os Espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. Opa, as leis divinas são leis naturais. E os Espíritos continuam. A lei natural, ou a lei divina, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E o homens e mulheres, ser humano, só se torna infeliz porque se afasta da lei divina. Então nós nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos da lei divina. Mas essa lei divina, ela é mutável porque dentro das leis humanas existem milhões de leis que são alteradas e uma vez a gente não sabe se é essa lei que vale, se é aquela, é uma confusão. A lei divina, ela também é suscetível de mudanças por Deus? E aí, Kardec pergunta, a lei divina é eterna? E os Espíritos, isso na questão 615, os Espíritos dizem que é a seguinte, ela é imutável como o próprio Deus. Então, a lei divina, a lei de Deus, as leis divinas, elas não estão sujeitas a mudança como as nossas leis humanas. As nossas leis humanas não são perfeitas, a lei divina é. E aí Kardec pergunta mais uma questãozinha que vamos trazer para nós termos uma dimensão dessa lei divina. Kardec pergunta então, o que as leis divinas abrangem? Porque nós pensamos tudo que está relacionado à parte espiritual, a Deus, elas abrangem só aspecto moral, de comportamento humano. Kardec então pergunta isso e os Espíritos, daí ele refere-se a algo mais do que a conduta moral? E os Espíritos então respondem, todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem as da alma e as segue. Então as leis divinas abrangem tudo, não só o comportamento nosso, não só o nosso pensamento e a nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. As leis da matéria, as leis da física, as leis da química, essas descobertas todas, isso tudo, nós podemos nem conhecer todas as leis que regem ainda o nosso planeta. Mas não é porque nós não as conheçamos que elas não existem. O homem já descobriu uma série de leis que há 1000 anos eram desconhecidas. A época de Jesus era desconhecida. O corpo humano passou a ser conhecido
Intimamente, o quê? Há muito pouco tempo na humanidade. Na época de Jesus nem se sabiam quais os órgãos que existiam. Por isso que Jesus falou em princípios que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer ainda mais. Porque naquela época Jesus teve que falar de tal forma que fosse compreendido e seus ensinamentos fossem perpetuados. Por isso que nós, aqui, espíritas, entendemos Jesus como modelo e guia. Os Espíritos nos dizem, é o modelo e guia. É a ele que devemos nos fidelizar, porque ele cumpriu a lei divina. E a lei divina, no aspecto moral, foi o Cristo que nos trouxe. Ele sintetizou as leis divinas em uma precisão apaixonante. Porque ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o preceito de ordem moral. Então, quando falamos, estamos falando aqui de leis divinas no aspecto moral, que rege nossa relação com Deus, nossa relação conosco, com o nosso íntimo e com aqueles que nos cercam, é a lei de amor. E é fácil amar? Alguns momentos sim. Mas a dificuldade é amar com quem temos diferenças. Amar aqueles com os quais temos diferenças de diversas formas. Mas, como dissemos, a fé que o Cristo nos ensinou e veio falar lá há mais de 2000 anos, é a atitude de se fidelizar à lei divina. É se fidelizar ao mandamento do amor. E nós estamos conseguindo ter essa atitude de nos fidelizarmos com a lei divina? Como é que estão as nossas relações hoje? Em nossos lares? É interessante, pois, quando iniciamos um relacionamento, desculpe, quando iniciamos um nosso relacionamento, há uma doçura, uma leveza, passa-se um momento inicial, temos que conviver com as perfeições e imperfeições nossas e a do outro. E lidar com essas diferenças é o exercício de amor, de compreensão, de perdão. A começar nos lares, nos nossos ambientes de trabalho. Então, viver essa fé, fidelizar-se à lei de amor, é ter essa dimensão, essa compreensão e viver dessa forma, buscando compreender essas diferenças. Porque essas diferenças, elas existem, elas estão aqui, estão dentro do conjunto da lei divina e nos vêm para nos ensinar algo. Porque é com as diferenças que cada um de nós consegue evoluir. Agora, o que vem acontecendo conosco diante das diferenças? Intolerância? A internet chega-nos como uma ferramenta magnífica para diminuir distâncias no mundo todo. E, infelizmente, tem se tornado uma terra sem lei. Nem conhecemos a outra pessoa que tem um pensamento diverso do nosso e já usamos o tecladinho, os dedos, para não concordarmos com uma ideia, um posicionamento e ofender. Fidelizar exige viver o amor. O amor também não é pensar, o outro pode abusar de mim. Não, sejamos claros, transparentes. Coloquemos o limite com educação. Todos nós temos essa condição. Isso melhora a nossa convivência. Huberto Roden, também, no livro Assim Dizia o Mestre, ele, numa passagem que diz, tudo é possível àquele que tem fé. Lá na página 135 ele diz que a verdade é sempre libertadora.
E a fé é o contato direto com a realidade e a verdade libertadora. O Bertoldo, então, vem nos mostrar que a fé não fecha os olhos para os acontecimentos da vida. Falamos há pouco sobre acontecimentos da vida. Nosso corpo nasce, nós vamos crescendo, vamos tornando adultos, nós temos filhos, chega um momento que o corpo esvai, o corpo adoece, nós adoecemos. A fé encara essas questões e lida com elas. E não podemos fechar os olhos, falar, estou doente, eu vou buscar em prece a Deus, ajuda. Deus está aí, vai mandar os emissários, vai nos amparar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E é por isso que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia na contracapa a seguinte frase: a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas, face a face, em todas as épocas da humanidade. Isto é, fé e razão. Por quê? Porque se entendia muito que a fé e razão e a ciência não poderiam. Onde existia fé, não existia ciência. E não é. Como dissemos há pouco, as leis divinas emanam no Pai e são uma só. E a fé é compreender essa realidade que a ciência vem nos trazendo, que a razão vem nos trazendo. Dos fatos. Exige de nós lógica, bom senso, raciocínio. O tempo de apenas acreditar já é passado. Precisamos fazer a nossa parte, nos fidelizar, ação, movimento, exercitarmos-nos em fé, exercitarmos-nos na lei de amor, com todos que nos relacionamos. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, associamos a ideia de fé com poderes extraordinários, de milagres, de fatos extraordinários que buscamos adquirir para não enfrentar consequências de nossas más escolhas, de nossas más ações na vida. É lei divina, a lei de causa e efeito. Deus nos dá a liberdade de escolher e de agir, mas nos dá a responsabilidade como resultante das nossas escolhas. Muitas vezes nos desentendemos com alguém, brigamos, e temos a nossa parcela de responsabilidade, sim, qualquer desentendimento. Temos a nossa parcela. E então, nos afastamos da pessoa, ela vai para um lugar, e aí à noite ainda ficamos, Pai, faça ele ceder, faça ele enxergar que ele está errado, quando nós podemos ir, pegar o telefone ou encontrar pessoalmente e falar, me desculpe, me excedi. Façamos a nossa parte. Assumamos a consequência daquilo que nos cabe. Se o outro não perdoa, é um problema dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos fidelizar à lei de amor. Isso nos liberta. Isso nos deixa fazer a coisa certa, é libertador. Seguir a lei de amor não é fácil, mas é libertador. Colocar a cabeça no travesseiro, consciente de que se buscou perdão numa situação que erramos, todos nós erramos. E saber que fizemos a nossa parte é libertador. Nos dá energia, nos revigora, nos encoraja a seguir. Nos fidelizamos ainda mais a Deus. Cabe a nós vivermos isso. O tempo de crer já passou. Não basta mais. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vivenciar essa fé. Vamos nos fidelizar, raciocinando as leis divinas e cumprindo elas por convicção, que é isso que vai nos trazer a felicidade. E que possamos nós, doravante, sairmos envolvidos e compromissados conosco para vivenciar a fé. Nos fidelizarmos à lei de amor, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Que é isso que podemos fazer para mudar a nossa realidade. Porque mudando a nossa realidade, nós podemos ajudar a mudar a realidade de outros. Mas comecemos sempre por nós.
Uma boa noite e fiquem todos em paz.